Olá! Aqui estamos novamente para mais uma leitura. Hoje a crônica é da Neisa Bravo Mendes Furgler. Desculpa se não for assim a pronúncia do seu sobrenome, Neisa. Deixa eu mostrar Neisa para vocês. Olha que linda! Ela colocou o título de A Concretude da Motivação para Pular da Cama. Ufa, que bom! Hoje consegui sair da cama mais tarde, ali pelas 8h30 da manhã. Nem me lembro quando foi a última vez em que me levantei tão tarde. Desde criança, durmo tarde e acordo, para os padrões de muita gente, muito cedo, a ponto de não poder ligar para quase ninguém antes das 11 horas, meio-dia. Talvez esse acordar tão cedo tenha a ver não somente com minha história de vida e hábitos arraigados, como também ao calvinismo e à ética protestante, da qual já saí há muito tempo, mas que até agora permanece vivo em mim. A ponto de minha filha adolescente, ao voltar de sua terapia, afirmar: "Mãe, você é muito calvinista, não é?" E eu, com a certeza da resposta: "Sim, minha filha." "Mas, mãe, sabe o que eu descobri? Que eu também sou." Lembrei-lhe então que eu tinha tentado não repassar a meus filhos esse meu traço, tanto que nem sequer os batizei na igreja que frequentei até meus 20 anos, mais ou menos, a presbiteriana. Decidi deixar a eles a escolha por uma crença quando crescessem, em vez de impor o que considero um jugo imposto pelos pais. Bem, isso também é reflexo dos anos 60 do século passado, quando nós, mulheres, tivemos motivos para começar ou reforçar a luta por nossa independência, para nos libertar das amarras do casamento, sem culpa e com muita vontade de ser feliz. Procurando nossa independência financeira e em todos os sentidos, por intermédio do trabalho que já não pagava com igualdade mulheres e homens, e que até agora recebem muito mais do que nós, mas que nos dava a alegria de saber que poderíamos viver nossa vida de maneira mais intensa. Mas voltando ao tema, desde criança sempre tive insônia e dormia pouco. Acompanhava meu pai em suas madrugadas insones. Eu me levantava durante a noite e lá estava ele, lendo, com os livros colocados sobre a mesa de jantar. Conversávamos a respeito de tudo, ao contrário de meus irmãos, que morriam de medo dele, autoritário que era, como em geral eram todos os pais daquele tempo. Uma das minhas irmãs, a mais velha de todos, somos 7 filhos e eu a 6ª, me disse que eu estava desrespeitando o papai. Como já era bem crítica e pouco submissa, respondi que estávamos, eu e ele, apenas conversando, cada um de nós expondo seus pontos de vista sobre qualquer assunto que surgisse entre nós, de igual para igual. Até hoje, acordo de madrugada para ler um pouco, ou o jornal do dia, que não conseguia acabar até aquele momento, ou um livro,
que pode ser sobre qualquer assunto que me interesse. Depois de muito esperar ter um sono de uma noite inteira, decidi tornar minha insônia produtiva, lendo tudo o que apareça à minha frente. Mas, com ou sem insônia, e nesses tempos de pandemia, às 6:30 da manhã, já estou em pé para enfrentar a rotina diária. Primeiramente, buscar o jornal, que fica colocado na fresta do portão de casa. Gosto de ler as notícias no papel, já amplamente divulgadas pelos meios de comunicação e redes sociais na noite anterior. Ainda faço as palavras cruzadas, sem as quais o dia não começa direito. Antes desses tempos sombrios que estamos vivendo, toda manhã o despertador tocava às 5:40 e imediatamente eu pulava da cama, juntamente com o André, meu filho, que precisava se arrumar para ir para seu trabalho na ADERE, Associação para Desenvolvimento, Educação e Recuperação do Excepcional. A rotina era corrida e tinha de ser precisa, sem perda de um segundo sequer. Ajudar o André em sua higiene, banho, uniforme, café da manhã, escovação de dentes, etc. Para aguardar o motorista que o levaria e que costumava passar ali pelas 6:40. Só depois que o André saía é que eu ia então ler o jornal e fazer as palavras cruzadas. Mas os tempos mudaram e desde março de 2020, André deixou de frequentar a ADERE, ficando comigo em confinamento. Foi assim que começamos a acordar cada dia um pouco mais tarde. André nasceu com uma má formação, agenesia de corpo caloso, um diagnóstico difícil na época, há 54 anos, pois os exames eram dolorosos e os médicos ponderavam se valeria a pena impor sofrimento para o paciente, ainda mais para um bebê. Hoje em dia, com o avanço da medicina e a existência de exames computadorizados, tornou-se muito mais fácil e menos penoso o diagnóstico. Basta entrar dentro de uma sofisticadíssima máquina e o médico tem o real estado do encéfalo ou de qualquer órgão. Na época em que André nasceu, o exame era injetar líquido na medula do paciente e então fazer uma radiografia. Por isso, era muito doloroso. O neurocirurgião me avisou desse desconforto e me lembro de que quando André voltou do exame, com apenas 4 meses de idade, ficou sem se mexer por algumas horas. Devia doer muito mesmo. Para um bebê ficar parado. O desanimador diagnóstico foi acompanhado de muitas previsões terríveis. Meu filho iria viver até mais ou menos 12 anos e não conseguiria fazer nada, nem falar, nem andar, nem... Mãe ainda jovem, me vi cuidando de alguém semelhante a um vegetal, até que a criança partisse. Mas, como sou batalhadora e otimista, decidi, depois de muita meditação e autoterapia, diante de uma realidade tão sem perspectivas e na qual eu nada poderia fazer senão somente lutar,
e também pela felicidade da família, encarar o que viesse pela frente. Hoje em dia, André participa de nossa vida de maneira bem ativa, além de frequentar a instituição voltada para adultos com deficiência intelectual, fundada por pais de filhos passando da adolescência e que não tinham mais uma escola ou instituição para frequentar. Apesar da dificuldade para falar, tem tiradas precisas que me surpreendem sempre. O prognóstico não se concretizou. Ouso até dizer que ele é muito inteligente, apesar de todas as limitações inerentes a seu problema. Meus filhos o amam e sei que minhas atitudes positivas colaboram para esse amor sem limites ou discriminação. Cuidar do André, a partir do momento em que decidi racionalmente a importância de fazer nossa família feliz, tornou-se um objetivo de vida, sem expectativas do que poderia acontecer. Ou seja, viver bem o dia presente, sem pensar no passado ou futuro. Futuro que se mostrou muito mais promissor do que todos nós esperávamos. Então, qual é, afinal, minha motivação para pular da cama? Qual a disposição que tenho de levar à frente a vida entrelaçada a meu filho, que o politicamente correto exige hoje em dia chamar de deficiente intelectual? Para mim, para minha família e para todos os amigos que o conhecem, costumamos defini-lo como realmente especial. A cada dia, nos surpreendendo com pensamentos e expressões que não imaginávamos que ele sabe, que tem na memória as datas de aniversário de praticamente toda a família, irmãos, tios, sobrinhos, parentes distantes, agregados, amigos, etc. E não só isso, também o dia da semana em que cada um desses aniversários cairá. André é meu calendário atualizado, para lembrar a data de aniversário de cada parente ou amigo. Claro que minha família e eu investimos muito de nosso tempo para dar ao André todo o bem-estar possível, não somente físico, como também psicológico. Fazê-lo se sentir muito querido sempre e seguro desse amor. Por isso, nos tempos ditos normais, ele ia comigo todo sábado assistir à ópera no Centro Britânico Brasileiro, ao cinema, à casa de parentes e amigos, levando uma vida e companhia que muitos filhos não conseguem de seus pais. Bem, e com isso, os dias passam. Cuidei do André, fiz o almoço e preparei o lanche da tarde. Botei as roupas na máquina de lavar, arrumei as camas, na função de dona de casa. Mas também li bastante, trabalhei como revisora, conversei com alguns amigos e no final do dia, por que não? Alguma novelinha para descansar a cabeça. Mais ouvir do que ver os telejornais e se preparar para o dia de amanhã, começando tudo outra vez. Neisa! Que pessoa linda você é!
porque não é fácil, não é? O que ela enfrentou e enfrenta não é fácil. Mas ela consegue, ela é forte, é cheia de amor para dar, né, Neide? Que linda. Neisa Bravo Mendes Furgler tem 82 anos. É socióloga e publicitária, profissional de pesquisa de mercado, mídia e opinião pública, coautora do Dicionário Brasileiro de Mídia, 1976 e 1996. E tem 3 filhos, além do André. Não, tem 3 filhos, além do André, a Silvia e o Guilherme, que é o Willy. O Instagram da Neisa é Neisa_Furgler. Eu vou mostrar porque fica mais fácil. E olha que linda que ela é, 82 anos. Você é 3 anos só mais velha que eu. E eu também sou formada em Ciências Sociais. Somos assim, temos algumas coisas em comum, Neisa. Muito linda a sua história, viu? Muito obrigada por contar para nós. Não é, gente? É isso aí. Tá bom? Então, essa foi a história de hoje. Voltamos no próximo vídeo com mais uma história. Estamos quase acabando o livro. Ó, falta um pouquinho de histórias. Muito obrigada pela companhia, pelos likes, pelos comentários, por tudo que vocês fazem para ajudar o canal. Viu? Tá bom? E se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Convide as pessoas para virem se inscreverem também. Tá bom? Quanto mais o canal cresce, mais pessoas vão poder usufruir desse benefício de uma leitura sempre positiva, né? Sempre procuro trazer conteúdos que nos enriquecem. Tá bom? É isso aí. Tchauzinho. Fiquem com meu abraço e até o próximo vídeo.